Oi, cheguei, tudo bom? Gente, todo mundo alguma vez já ouviu falar que o corpo fala. Eu sou Andressa Moreno e vim aqui hoje te perguntar: o que seu corpo anda dizendo para você aí, hein? Você está prestando atenção? Antes da gente falar sobre o assunto de hoje, mais uma vez eu vou te pedir, curte esse vídeo aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, compartilha, ajuda a divulgar o meu canal para as pessoas. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá também, @drescaterapeuta, que eu estou te esperando. Antes também da gente começar, eu quero agradecer aqui algumas mensagens que eu recebi. Primeiro, eu quero falar da minha tia. Eu tenho uma tia que se chama Angélica, que mora em São Paulo, que ela, toda vez que eu faço um vídeo novo, ela me dá altos feedbacks interessantes, bons, que eu adoro. Então, tia, um beijo, obrigada. Seus comentários são sempre maravilhosos. E eu quero também falar de um comentário que eu recebi da Neia, lá no Instagram. Ela me mandou um inbox no último vídeo, falando como ela também sentia dificuldade de é, se libertar um pouco de algumas crenças e às vezes era convidada para fazer uma palestra e ficava, ai, não vou e tal, mas como ela está vencendo isso agora. E é assim, né, gente? A gente vai vencendo as coisas cada dia um pouco mais. E é o que eu falei para ela aqui. O nosso melhor é só a gente fazer o nosso melhor. O nosso melhor sempre vai ser o suficiente, né? Porque mais do que o nosso melhor, a gente não está pronto para fazer. Então é importante a gente se mexer, a gente se movimentar e fazer. Então, Neia, um beijo, adorei também o seu comentário lá do último vídeo. Gente, mas agora vamos falar do nosso assunto aqui, né? Todo mundo já ouviu falar isso, o corpo fala, o corpo fala. E tem a questão da linguagem corporal, né? Que é a comunicação do corpo, de prestar atenção em como a pessoa está se comportando e a gente entender o que a pessoa está dizendo. Mas não é isso que eu estou falando hoje. Hoje eu quero falar sobre como o nosso corpo ele foi preparado para se comunicar com a gente, para falar com a gente. Só que a gente precisa prestar atenção no que o nosso corpo está falando com a gente. Você tem prestado atenção aí no que ele está te dizendo? O nosso corpo, ele é como se fosse uma tela onde as nossas emoções elas são projetadas. Estudos como a psicossomática, a bioenergética e outros estudos mostram que tudo o que a gente sente, tudo começa na mente, né? Tudo que a gente sente como emoção, porque aí também é importante dizer que emoção, gente, é uma coisa da nossa mente, né? Então, tudo começa na nossa mente. Todas as emoções que a gente vivencia, dependendo de como nós a vivenciamos, o nosso corpo ele vai sentir alguma coisa, ele vai projetar aquilo que a gente sentiu. Se a gente enxergou, se a gente vivenciou aquilo de uma maneira legal, saudável, boa, o nosso corpo ele vai conversar, ele vai mostrar, ele vai se comunicar através de energia, através de vitalidade. Agora, se a gente vivenciou alguma emoção repetidamente, de alguma forma traumática, dolorosa, complicado, em algum momento pode ser que essa projeção apareça no nosso corpo como uma doença, ou como um estresse, ou como uma dor. Você já parou para pensar nisso? Na verdade, né, gente, quando a doença chega no nosso corpo, quando ela já se instala, qualquer doença, pode ser uma dor de cabeça como uma superdoença. Ela já passou por diversos estágios, né? Ela já fez uma farra na nossa mente, a gente já sentiu várias coisas, e aí, quando o corpo grita, quando ele está querendo te dar um aviso, é quando essa doença se manifesta no seu corpo. Então, por isso é tão importante a gente prestar atenção no que o nosso corpo está falando. Eu passei muito tempo da minha vida achando, de verdade, eu não prestava essa atenção, eu não compreendia, apesar de ouvir tanto, como é importante o corpo, como é importante cuidar do corpo. Eu fiquei muito tempo na minha vida achando que isso era mais uma coisa estética,
que era uma coisa relacionada à futilidade, e não é, né? O corpo físico que a gente tem, ele é a coisa mais importante que a gente tem, na verdade. Porque ninguém consegue. Às vezes você quer ser uma pessoa muito espiritual e você fica pensando, ai, deixa o corpo para lá, eu quero cuidar da minha alma, do meu espírito. E eu estou aqui para te dizer que é impossível você conseguir fazer uma grande expansão de consciência, uma expansão espiritual, se você não prestar também atenção no seu corpo. O nosso corpo físico, ele é a coisa mais importante que a gente tem. Não é à toa que Jesus Cristo, por exemplo, disse, né, que o corpo é o nosso templo. E, de fato, ele é, porque ele carrega toda a nossa história, todas as nossas emoções, desde antes da gente nascer até agora. Então, gente, eu poderia ficar aqui falando vários vídeos, várias coisas sobre como as doenças, como essas projeções aparecem no nosso corpo em forma de doença e como cada uma dessas doenças, elas aparecem de acordo com alguma emoção que a gente teve. Mas nem é isso que eu quero falar agora. Futuramente, a gente pode até falar de doenças aqui e de coisas que acontecem com a gente por causa de emoção, uma por uma, escolher algumas. Mas eu quero começar aqui com a gente do início. Como é importante a gente dar atenção para o nosso corpo, como é importante a gente perceber que realmente o corpo ele é importante, tudo passa por aqui. Então é importante mesmo a gente se preocupar com a qualidade da nossa alimentação, é importante mesmo a gente se preocupar com o fato de que a gente precisa se movimentar, a gente precisa fazer exercício. Ninguém, né, gente? Vamos falar, todo mundo concorda que o homem, o ser humano, não foi feito para ficar sentado aqui na frente do computador o dia todo, 8 horas por dia, igual a gente tem ficado, nem ficar andando só de carro. O ser humano foi feito para se movimentar. E com a tecnologia, com o mundo moderno, cada vez mais, a gente se movimenta cada vez menos, né? E como isso tem afetado a nossa ligação com o nosso corpo mesmo. Esse fato da gente conseguir prestar atenção no que o nosso corpo está falando com a gente. Então, eu quero muito falar sobre isso hoje, porque esse foi um insight, foi uma coisa que aconteceu na minha vida de uns anos para cá, que eu dei uma virada, sabe, nessa questão da saúde, nessa tríade da saúde que a gente tem, que é cuidar da nossa mente, da nossa saúde mental, cuidar também da nossa saúde espiritual, né, que é esse entorno que a gente tem na nossa vida, mas também cuidar da nossa saúde física, no sentido não só de cuidar, mas de entender, de ouvir o que o nosso corpo tem a nos dizer todos os dias. Então, assim, né, gente? Obviamente que a primeira coisa que a gente precisa fazer para ouvir o que o nosso corpo tem a nos dizer, antes, por exemplo, que uma doença se instale, porque é óbvio que um sintoma que está acontecendo, se todos os dias eu tenho uma dor de cabeça, o meu corpo está querendo me dizer alguma coisa. Se todos os dias eu tenho uma dor na lombar, se todos os dias meu joelho não me ajuda, meu corpo está querendo me comunicar alguma coisa. Eu não posso simplesmente ignorar isso. Eu tenho que prestar atenção no que meu corpo está falando comigo. E a primeira coisa que a gente pode fazer, além de ir no médico, porque também é importante, além de investigar, também é importante, é a gente dar uma silenciada, gente. Não adianta. Uma forma legal de fazer isso é a meditação. E eu sempre digo para as minhas alunas, porque na hora que eu falo meditação, tem gente que fala logo, ih, eu não consigo, eu sou muito agitada. Ninguém é mais agitada do que eu já fui. E eu consegui fazer meditação. Então, assim, você não precisa fazer 40 minutos de meditação ou um dia todo como um monge tibetano, né? Você também não precisa sentar em posição de lótus se você tem essa dificuldade. Mas se você parar durante 5 minutos da sua vida só para respirar e prestar atenção em você, em olhar para dentro, prestar atenção como está o seu corpo, como ele está te respondendo, isso já vai fazer uma tremenda diferença na sua vida. Mas essa é a primeira coisa, né, gente? Existem outras coisas. E a segunda delas é, não tem jeito, gente.
a gente precisa se movimentar. Eu voltei para a academia de uns tempos para cá. No ano passado eu comecei a caminhar, a fazer algumas coisas sozinha, mas a minha médica, a minha cardiologista, falou comigo assim: bonitona, você tem mais de 50 anos, você está na menopausa, você só ficar caminhando não adianta, você precisa fortalecer o seu corpo. Então, eu fui para a academia. E eu quero dizer que eu não amo academia, eu continuo não gostando muito, né? Não é fácil para mim ir, mas eu tenho ido, eu tenho me esforçado, e é inegável dizer que o meu corpo já está respondendo àquela vitalidade que eu estava perdendo, porque eu não estava me movimentando. Então, é importante. Tá, Andressa, todo mundo tem que fazer academia? Não. Você pode dançar, você pode nadar, você pode correr, você pode encontrar o que é importante, o que é legal para você. Você pode começar com uma yoga, você pode começar, sei lá, com alguma coisa assim. Eu fui fazer academia porque a minha médica disse para mim: olha, caminhar para você não basta. Yoga para você é legal para ter consciência corporal, mas você precisa fazer cardio. Então, eu fui para academia para fortalecer os meus músculos e também para fazer um aeróbico. Mas o importante, gente, é a gente começar de algum lugar, porque o nosso corpo, ele realmente é o veículo que a gente tem nesse mundo para a gente conquistar tudo que a gente quer. E o seu corpo, não, se ele não está legal, se ele não tem a vitalidade que você precisa, que você deveria ter, se ele não tem, o que é a vitalidade? A energia necessária para você ir lá, correr atrás do seu e fazer, vai ficar difícil realmente você conquistar todas as coisas que você sonha aí. Aliás, vai ter uma hora que você vai parar até de sonhar, porque não vai ter energia nem para sonhar. Então, o meu recado hoje aqui é: movimentem-se, tá? Além de silenciar todos os dias um pouquinho para escutar o que seu corpo está dizendo, para prestar atenção, o que eu estou sentindo hoje? Meu joelho está doendo? Onde que está respondendo? Pergunta as coisas para o seu corpo, que ele vai responder. Sabe assim, quando você pergunta alguma coisa, eu devo fazer isso, não devo? Que dá uma dorzinha assim no estômago. Presta atenção, porque é capaz de você não ter que fazer aquilo. Ou então, se você sente um medo exagerado, o seu corpo vai te avisar também. Tem tantas formas que o corpo se comunica com a gente. Então, começa silenciando um pouquinho para prestar atenção nele e depois escolhendo alguma coisa para você se exercitar. Ah, eu vou ter que virar, sei lá, parar de comer carne? Não sei, gente, essa é uma escolha pessoal, né? Eu tenho uma certa dificuldade em não comer carne, mas eu tento, na melhor forma que eu posso, comer o mais natural possível, apesar de eu gostar de um chocolate e tal, mas aí eu tento fazer o chocolate mais 100% chocolate, cacau que dá. E assim, a gente tem que ficar equilibrando as coisas, porque uma coisa, gente, é verdade. Tudo que a gente sente, todas as nossas emoções, e parar as nossas emoções é complicado, porque a gente foi feito para sentir coisas mesmo, né? A gente tem 5 sentidos, não é à toa, 6, 7, até mais sentidos, não é à toa, a gente foi feito, nós somos sensitivos mesmo. Então, a gente parar de sentir, a gente não vai. Só que as coisas que a gente sente, elas vêm, elas se refletem no nosso corpo. Então, se a gente quer refletir coisas boas, vitalidade, a gente precisa começar a cuidar do nosso corpo. Não tem para onde fugir, tá? Eu quero ouvir sua opinião. O que você acha? Você malha aí? Você faz alguma coisa? Você entende que é importante cuidar do seu corpo? Você também acha que o seu corpo, ele projeta o que você sente? Você tem conversado com o seu corpo? Fala aí comigo, me manda uma mensagem aqui, ou então lá no @Dresca Terapeuta no Instagram. Mais uma vez eu vou te pedir, não esquece, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal e a gente volta para falar sobre mais coisas daqui uns dias, tá bom? Um beijo!